Agora vamos falar sobre funções. O que são funções? Funções são pedaços reutilizáveis de código. Nesses pedaços de código você pode fazer alguma coisa em específico, pode obter um resultado e coisas do tipo. Como nós definimos uma função em Python? Em Python nós temos a palavra-chave def, que serve para definir uma função. Logo após a palavra-chave def, nós colocamos o nome da função. Os nomes das funções, elas devem seguir o mesmo padrão de nome de variáveis. Isso é, não pode ter espaço entre palavras compostas. Você coloca um padrão de nome, né, como o camel case ou snake case, e assim por diante. Eu vou criar aqui uma função chamada mostrar mensagem. Logo após o nome da função, nós colocamos parênteses. No momento esses parênteses vão ficar vazios, mas futuramente eu mostro qual é o motivo de terem parênteses aqui. Logo após os parênteses, abre e fecha parênteses, você coloca 2 pontos e pula a linha. Logo após você pular a linha, você inicia uma indentação, né? Isso é 4 espaços ou um caractere de tabulação. E a partir daqui você pode escrever o corpo da função. A nossa função só vai ter um único comando, que vai ser print e uma mensagem. E ela mostrará na tela função executada. Ok. Terminando aqui, eu defini minha função. Aí eu vou executar esse código. Perceba que não aparece nada no console, porque aqui eu tenho a minha função declarada, porém eu não chamei essa função em momento algum. Ou seja, eu declarei uma função, porém para ela ser executada eu tenho que chamar essa função. Como eu chamo a função? Eu pego o nome dela, mostrar mensagem, né? Coloco os 2 parênteses e apenas isso. Apenas isso vai fazer com que a função seja chamada. Eu vou rodar o script e perceba, a função foi executada. Porém, essa função não tem muita utilidade, porque poderíamos simplesmente colocar um print aqui e teria o mesmo resultado. Porém, a vantagem da reutilização de código das funções é que podemos personalizar como essa lógica dela vai ser executada. Como nós personalizamos essa lógica dela? Através de argumentos. Nesse caso, eu vou criar uma função chamada soma. Vou adicionar 2 argumentos chamados A e B. O que são esses argumentos? Os argumentos servem para você passar um valor para dentro da função. E uma vez que esses argumentos estejam dentro da função, você pode executar uma lógica de acordo com os valores desses argumentos. Nesse caso, eu vou querer aqui, eu vou ter uma variável chamada resultado é igual a A mais B. Temos uma soma aqui. No caso, essa variável resultado só vale para dentro dessa função, só vale dentro desse bloco aqui. E após isso, eu vou printar o valor de resultado. E eu vou executar essa função com 5 e 10 e vou executar esse código. Temos aqui 15, printou no resultado. Aqui nós definimos a função que possui 2 argumentos e aqui chamamos essa mesma função com 2 argumentos que eu defini na hora da chamada. Aí, o que ela fez? Ela somou o primeiro argumento, né? 5 mais 10, e guardou uma variável chamada resultado. Então, ela printou esse resultado pra gente aqui no console. Aí, então, se quisermos executar essa soma mais vezes, por exemplo, 2 mais 2. Que mais podemos colocar aqui? 18 mais 27. Vou executar aqui. E temos os resultados aqui. 15, 2 mais 2, 4, 18 mais 27, 45. O código é um só, porém eu reutilizei esse código 3 vezes aqui. Essa é a principal vantagem das funções. Porém, às vezes, da mesma forma como nós colocamos valores para dentro da função, através dos argumentos dela, nós podemos pegar o resultado de uma função e mandar para fora dessa função. E como nós fazemos isso? Fazemos isso a partir da palavra-chave return. O que significa return? Da mesma forma como temos os argumentos e passamos os dados aqui na chamada da função para dentro do corpo da função, e aí ela executa essa lógica.
Aí, através da palavra-chave return, nós podemos pegar esse resultado e mandar exatamente para o local onde essa função foi chamada. Aí, nesse caso, soma de 5 mais 10 vai me gerar um resultado. Então, eu posso pegar esse resultado e guardar em algum lugar. Por exemplo, resultado é igual a soma de 5 mais 10. Ou seja, eu pego esse resultado, mando para fora da função, mando para onde ela foi chamada. Aí é o equivalente a colocar aqui, resultado é igual a 5 mais 10. As funções, elas podem ter qualquer tipo de lógica que você quiser. Pode ter laços de repetição, condicionamentos, usando if, elif e else, etc. E podem ser usadas para você simplificar o seu código, para evitar deixar o código em um bloco de texto gigantesco, que muitas vezes a lógica fica difícil de entender, e você pode meio que abstrair determinadas funcionalidades sob um nome específico. E aí, quando você lê o seu código, você vai entender que a lógica foi executada numa ordem específica. Você meio que simplifica o seu código, dividindo o seu código em partes menores, que podem ser melhor gerenciadas, né? E de funções, no geral, esse é o conteúdo que tem para funções, que são a chamada de funções, definição e chamada de funções, argumentos da função para você colocar dados dentro da função e valores de retorno da função para você tirar o resultado dela e mandar para o local onde ela foi chamada. Aí tem alguns detalhezinhos que, por exemplo, tem os chamados argumentos padrão das funções, que, por exemplo, eu posso definir que A é igual a 0, B é igual a 0. Aí, caso chamarmos soma sem argumento nenhum, a minha função, ela já vai entender que, se eu não coloquei nenhum argumento aqui no local de chamada, ela já assume alguns argumentos padrão para ela. Então, o A vai valer 0, o B vai valer 0. Aí eu posso rodar o script. Aliás, não vai printar nada, né? Porque eu peguei apenas o resultado. Eu vou printar resultado. Eu executo o código, aí ela printa 0. Aí meio que ela já assume o valor padrão que seja 0. Aí, tendo valores padrão, eu também posso definir um valor específico. Por exemplo, eu quero que A seja igual a 5 e B seja igual a 10. Aí eu rodo o script, tenho aqui o 15. Eu posso definir apenas um único argumento, caso já existam argumentos padrões para ele, né? Por exemplo, aqui vai ter A. Aí o 0, como eu não vou colocar aqui, o B já vai ser assumido como 0. Eu vou executar aqui, temos o 5. 5 mais 0. Tendo os argumentos padrão, você consegue até mesmo colocar fora de ordem. Por exemplo, B é igual a 14 e A é igual a 5. Você percebe que está fora de ordem aqui. B primeiro e A depois. E aqui na definição da função a gente colocou A primeiro e B depois. Porém, com argumentos padrão, você pode escolher até mesmo a ordem que você vai colocar os argumentos. Aí eu executo aqui, ele roda da mesma forma. E no caso das funções, além dos argumentos padrão, nós também podemos criar funções que não têm um número definido de argumentos. Como se faz isso? Nós podemos definir aqui, colocamos um asterisco e colocamos algum nome que queremos acessar dentro da função. Por exemplo, não sei, args, vou colocar aqui, argumentos, tanto faz. Aqui, a ideia é criar uma soma de todos os números que eu colocar como argumento da função. Seja ele um único número ou, tipo, 15 números diferentes. Aí, como eu faço isso? Aqui no meu resultado, eu vou colocar 0. Eu vou fazer um laço de repetição. Aliás, primeiro, eu vou printar args. O que é args? Args é uma lista com todos os argumentos que eu colocar na chamada da função. Então, eu vou colocar vários argumentos aqui, não sei, 1, 5, 88, 99. Eu vou executar esse código, aliás, deletar isso aqui, vou executar isso aqui. Aí veja que eu printei aqui os argumentos. E quais foram os argumentos? 1, 5, 88 e 99. Exatamente aqueles que eu coloquei no momento da chamada da função. Aí como eu consigo executar a soma de todos esses argumentos? Uma vez que eu sei que args é uma lista com todos os valores que eu coloquei no local da chamada da função. Eu simplesmente faço um laço de repetição para cada, não sei, nome da variável, né, do laço de repetição, em args. Aí eu coloco resultado mais igual a num. Ou seja, eu vou pegar o número atual, somo com o resultado.
Depois eu pego o próximo número, somo com o resultado. Pego o próximo número, somo com o resultado, até acabar todos os números dos meus argumentos. E então eu mando para o local da chamada da função esse resultado. Então eu vou pegar aqui resultado é igual a resultado da soma de todos esses valores e vou printar esse resultado. Então, se eu executo isso aqui, temos 193, que é a soma de 1 mais 5 mais 88 mais 99. Então, recapitulando, nós falamos sobre definição de função, argumentos de função, argumentos padrão, valores de retorno e múltiplos argumentos numa função. E, para finalizar, vamos falar apenas sobre algumas funções padrão que o Python tem. A primeira delas é o print, né? Como você pode perceber, o print é uma função. Ele tem o nome da função print, ele tem os parênteses e tem os argumentos que podemos colocar. O print, inclusive, ele é um daquele tipo de função com múltiplos argumentos. Nós podemos colocar aqui, não sei, 1, 5, 6, 78 e, sei lá, texto. Se executamos isso aqui, ele printa um após o outro. Ele printa todos, né, na verdade, com um espaço entre eles. Ou seja, para ele nem importa qual é o tipo do argumento. Ele simplesmente printa na tela todos os valores separados por vírgula. Nós também temos as funções de conversão, que, por exemplo, nós temos aqui, eu vou printar aqui o valor 15.89. Eu vou rodar, ele printa como um número decimal. Mas eu posso converter esse número decimal para um número inteiro? Sim, se eu utilizar a função int, coloco entre parênteses o valor que eu quero converter para inteiro, aí eu rodo, temos um 15 como número inteiro. Eu também posso pegar um número inteiro e converter para número decimal? Sim, posso pegar esse 15 e converter para float. Rodo o script, veja, tem um 15.0. E nesse caso nós conseguimos converter valores dos mais diversos tipos entre si. Inclusive, se eu quiser colocar aqui uma conversão para tuple, né? Você escreve tuple e coloca como argumento dela uma lista. Se eu executo aqui, ele transforma a nossa lista em uma tupla, como você pode ver aqui com os parênteses, né? A mesma coisa ao contrário, né? Tipo, podemos converter para lista uma tupla. Executo isso aqui e aqui temos a nossa tupla com os parênteses e convertemos para uma lista. Aí vemos aqui com os colchetes. Nós também podemos converter um número para uma string. Por exemplo, eu quero printar aqui valor, 2 pontos. Tenho aqui uma variável número, é igual a, não sei, 15. E no meu valor eu quero printar esse número. Logicamente no print eu posso colocar só uma vírgula e colocar aqui número. Aí ele vai funcionar de qualquer forma. Mas caso quisermos concatenar esse número a string, nós podemos concatenar e converter esse número para string. Ou seja, converter para string o nosso número. Se eu executar isso aqui, ele mostra aqui valor, aí concatenou com o número convertido para string, temos aqui valor 15. Se eu alterar o valor desse número, também continua funcionando. E da mesma forma como convertemos para string, existe também uma outra função que, em vez de converter para string, ele converte para uma representação de string. Isto é, ele mostra uma string como se fosse um valor literal do Python. Como assim? Eu vou pegar o meu print aqui, eu vou tirar essa string daqui, e essa função é repre, que seria algo como representação, né? Quando eu dou print nisso aqui, ops, eu esqueci que não existe mais a variável, né? Ok, vou colocar aqui repre 15. Eu coloquei repre 15. Se eu clico para rodar o script, ele mostra 15. Não tem diferença nenhuma de converter para uma string, como podemos ver, né? Porém, caso colocarmos uma string aqui dentro e colocarmos run script, perceba que ele tem os parênteses dentro. Ou seja, ele mostra na tela, ele devolve pra gente uma representação de um dado como se ele fosse um dado de fato do Python. Porque se eu colocar aqui apenas string, converter para string, uma string.
e eu rodar, perceba que ele não tem os parênteses, porque aqui ele está mostrando a representação de um texto, como o texto deve ficar. Mas no Repre, ele mostra uma representação de string no Python. Então essa é a diferença. Lembrando que string e Repre retornam strings. Então, ainda que seja um número que eu coloque aqui, o meu print vai, na verdade, printar uma string 15. E, por fim, nós podemos ter representações booleanas de valores. Todos os valores podem ser booleanos, né, no caso. Por exemplo, uma string contendo, não sei, qualquer tipo de caractere dentro de uma string, se eu converter para booleano, ele vira true. Se for uma string vazia, ele é false. Eu posso ter um número. Se esse número for qualquer número, ele é true. Mas se for apenas 0, ele é false. Ou seja, ele pode ser qualquer número diferente de 0. Aí ele vai ser true. Mas caso ele for 0, ele vai ser false. E a mesma coisa com outros tipos de dados, né? Como, por exemplo, o float também, 0.0. É false, mas 0.1 ele se torna true. É tipo uma lista. Aliás, temos uma lista vazia. Se eu converter para booleano, ele é falso. Se a lista possuir algo, ela é verdadeira. E assim por diante. Existem várias outras funções, funções padrão no Python, e não tem como eu explicar todas aqui, mas basta uma pesquisazinha, você consegue encontrar vários tipos de função. Por exemplo, função para obter um valor absoluto de um número. Por exemplo, o valor absoluto de 15 é 15. O valor absoluto de menos 15 é 15 também. Você converter um caractere de string para um valor decimal na tabela ASCII, você tem aqui, a letra B é o número 98 na tabela ASCII. Número 3, o caractere 3, é o número 51 na tabela ASCII, e assim por diante. Tem muitas outras funções padrão do Python, que dá para você descobrir e tal, para diversas funcionalidades, tanto funções de suporte, funções de conversão e etc. Aí eu falei aqui sobre umas funções de conversões de tipos básicos aqui, mas você pode explorar para descobrir outras funções por conta própria.